Salve, irmãos, com a paz do Senhor, amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus dê vitória. Hoje a gente vai entrar aqui na leitura da palavra, que se encontra no livro de Amós, capítulo 7. A gente vai entrar numa mensagem aonde fala a respeito de um profeta que foi escolhido por Deus. Deus a escolheu. O que eu quero dizer é que esse profeta não tinha parentesco com nem sacerdote, não era filho de profeta, não havia estudado para ser um profeta. Nem mesmo foi um discípulo de profeta ou recebeu qualquer treinamento nesse sentido. Vamos aqui, quem puder pegar sua Bíblia, vamos aqui para o livro de Amós, capítulo 7. Em diante, quem puder acompanhar a leitura da palavra, amém, meus irmãos? A visão da locusta e do fogo e do prumo. O Senhor Jeová assim me fez ver, eis que ele formava gafanhoto no princípio do rebento da Eva seródia, e eis que era a Eva seródia depois da cegada do rei. E aconteceu que, como eles tivessem comido completamente a erva da terra, eu disse: o Senhor Jeová, perdoa. Como se levantará agora Jacó, pois ele é pequeno? Então o Senhor se arrependeu disso, e não acontecerá, diz o Senhor. Assim me mostrou o Senhor Jeová, eis que o Senhor Deus clamava, que queria contender por meio do fogo, e consumiu o grande abismo, e também queira consumir a terra. Então eu disse: o Senhor Jeová, cessa agora. Como se levantará Jacó, pois ele é pequeno? E o Senhor se arrependeu disso, nem isso acontecerá, diz o Senhor Jeová. E mostrou-me também assim: eis que o Senhor estava sobre o muro, levantado a prumo, e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor me disse: que vês tu, Amós? E eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei um prumo no meio do meu povo Israel, e nunca mais passarei por eles. Mas os altos de Isaac serão assolados e destruídos. O santuário de Israel se levantará. E com a espada contra a casa de Jeroboão. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão: rei de Israel, Amós tem conspirado contra ti, no meio da casa de Israel. A terra não poderá sofrer todas as suas palavras, porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Depois Amazias disse a Amós: vai, o vidente foge para a terra de Judá, e ali come o pão, e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, não profetizará, mas porque é o santuário do rei e a casa do reino. E respondeu Amós e disse, versículo 14, tá, meus irmãos? E respondeu Amós e disse a Amazias: eu não era profeta, e nem filho de profeta, mas
boeiro e cultivador de sicômoros. Sicômoros quer dizer um tipo de figo. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Ora, pois, ouvi a palavra do Senhor, e tu dizes: não profetizarás contra Israel, e nem falarás contra a casa de Isaque? Portanto, assim diz o Senhor: tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e as tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda. E Israel certamente será levada cativo para fora da sua terra. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, essa mensagem, no capítulo 7, principalmente no capítulo 7, versículo 1, até o versículo 8, Deus mostra várias visões para o profeta Amós, o que ele ia fazer com o povo de Israel. Só que Amós intercede pelo povo, intercede pela cidade. E o Senhor não faz, o Senhor atende o pedido de Amós. Porque Amós tinha um coração temente a Deus. E Amós também não queria ver seu povo destruído. E quando Amós começa a profetizar ali em Israel, Amazias não aceita. Amazias cria uma contenda ali dizendo para Jeroboão: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não poderá sofrer todas essas suas palavras. Entendam uma coisa, meus irmãos. Jeroboão era o rei. Amazias era o sacerdote de Betel. Só que naquele tempo, meus irmãos, esse povo, ele estava tão consumido pela idolatria. Era povo, homens ricos, mas queriam mais e mais e mais. Eles não se contentavam com a riqueza que eles tinham, mas eles queriam muito mais. É como nos dias de hoje, tem muitos pastores, líderes de frente de uma congregação, que Deus já abençoou, mas a sede e a fome pelo dinheiro não permite que eles abram os olhos espirituais e vejam o que eles estão se tornando. E era assim com Jeroboão, com aquele povo, um povo onde a idolatria já estava grande, a idolatria já chegou às narinas do Senhor. Porque, meu irmão, uma coisa que eu não entendo é: quem tirou todo aquele povo do Egito foi Deus. Não foi Baal, não foi Aserá, mas foi Deus. E uma coisa que eu fico tentando entender, aonde esse povo tirou essas coisas para ficar adorando imagem criada pelo homem. Eu fico imaginando o coração de Deus triste. Por quê? Porque por mais que ele faz pelo povo, mas parece que o povo continua fazendo até nos dias de hoje. Olha, se não fosse a misericórdia do nosso Deus, se Deus não nos amasse tanto, a gente não era mais nem para estar sobre a terra.
Quantas injustiças nós acabamos de fazer para Deus. Quantas e quantas vezes a gente deixa o coração de Deus triste. Olha, meus irmãos, Deus, ele, dia por dia, segundo após segundo, minuto após minuto, Deus, ele cuida de nós. Ele nos livra de acidente, nos livra de homem mau, de homem perverso. E quantas vezes a gente acaba deixando o coração de Deus triste? Porque o pai, quando o filho é mal criado, quando o filho não escuta, o pai fica com o coração triste ali. E é assim que a gente acaba fazendo com Deus. A imoralidade já estava tão grande naquela cidade que para eles já era o normal. O que importava era o poder, o que importava era o poder, o que importava era a riqueza, o que importava era a riqueza. E a imoralidade, a prostituição, a idolatria já estava grande demais. Hoje, a gente olha até nesse tempo, a gente fica até triste. Mas o que deixa mais triste hoje, é no tempo de hoje, que depois de tudo isso, com a tecnologia, as redes sociais, as plataformas, sendo pregada a palavra do Senhor, ainda tem gente que adora a imagem, ainda tem gente que adora uma coisa criada pelo homem. Meus irmãos, vamos acordar, vamos despertar. Você que está ouvindo essa mensagem hoje, só existe um Deus. O Alfa e o Ômega. Aquele que criou o céu e criou a terra. Aquele que cuida de nós. Aquele que nos dá o fôlego para que nós possamos respirar. Você acha que quem te dá esse fôlego que você está respirando? Essa imagem? Essa medalha? É esse dinheiro que você idolatra? Não. É Deus. Não existe outro. Não existe outro Deus. Olha, tem uma cidade que fica ali, que eu não vou citar o nome dessa cidade, que existe uma gruta ali, que tem umas imagens ali dentro, que eu também não vou citar o nome dessas imagens, que eu vendo aquilo ali, tinham praticamente mais de 500 imagens ali dentro. A maioria dessa... Quanta idolatria! E as coisas estão acontecendo perto daquela cidade, mesmo naquela cidade, mas o povo não se esperta. E quando estão passando por dificuldade, aí querem clamar a Deus. Quando estão passando por dificuldade, aí querem chorar aos pés do Senhor. Por que não vão clamar aquelas imagens então? Porque aquilo ali não faz nada, aquilo ali não é nada, aquilo ali foi coisa criada pelo homem. Porque estão criando tanto do santo, que a minha Bíblia não diz isso. Só existe um Deus para ser adorado. Só existe a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Só que Deus, o que eu acho interessante nessa mensagem, nessa leitura dessa palavra, no livro de Amós, capítulo 7, é que Deus, ele pega uma pessoa e usa como instrumento dele. Uma pessoa que nunca tinha profetizado. Uma pessoa que nunca estudou para ser profeta. Uma pessoa que nunca foi discípulo de profeta. Uma pessoa que nunca recebeu qualquer treinamento desse sentido, desse tipo. É por isso que eu digo, tem pessoas, principalmente em igreja, principalmente em altares, se achando melhor do que os outros.
E quando Deus usa aquela pessoa, diz que não é. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem pessoas que estão com talentos enterrados, tem pessoas se deixando ficar com os talentos dons enterrados porque não pode subir no altar, porque não fez teologia, não estudou teologia, não se formou. Entenda uma coisa, quando você entra no livro de Amós, capítulo 7, você vai entender que Deus ele escolhe quem ele quer, quando ele quer, na hora que ele quer. O ser humano ele quer saber como é que Deus trabalha. A ignorância do ser humano é tão grande que ele quer saber como Deus trabalha. E quando ele não consegue, ele quer falar para Deus, olha Senhor, tu tá errado, não é isso, esse homem não é preparado, esse homem nunca estudou, não fez teologia, esse homem não foi ungido a pastor. Entenda uma coisa, quando você entender quem está no controle de tudo é Deus, quando você entender que quem levanta é Deus, quando você entender quem dá sabedoria para o homem é Deus, quando você entender que quem usa é Deus, você jamais vai querer se levantar contra a vida do irmão. Mesmo aquele irmão não sabendo nem ler a palavra direito. Mesmo aquele irmão não sabendo ler a Bíblia direito. Até aquele irmão que chega no altar para falar da palavra do Senhor, ele não sabe nem expressar o nome dos livros da Bíblia. Mas quem escolhe é Deus. Deus ele usa, eu quero que você entenda uma coisa. É porque tem muitos hoje aí, bando de fariseu, bando de hipócrita, se achando melhor do que os outros. Quando a gente entra no livro de Amós, a gente vai entender que Amós, ele era um homem, ele era um fazendeiro, ele era um homem que cuidava de bois, era um homem que vivia numa fazenda, era um homem que criava e cultivava um tipo de figo. Era um homem que ele estava ali fazendo o trabalho dele. Mas como aquela cidade estava tão podre, cheio de pecado, cheio de idolatria, o Senhor foi buscar ele lá. Agora eu te faço uma pergunta. Amós era profeta? Não. Amós foi discípulo de profeta? Não. Amós era parente de sacerdote? Não. Por que Deus levantou Amós como profeta? Porque o trabalho é de Deus. Deus ele levanta quem ele quer. É por isso que eu sempre falo às vezes, meus irmãos, igreja começa a tirar dinheiro, pedir dinheiro para isso, pedir dinheiro para aquilo, fazer banquinha na frente da igreja, começam a fazer rifa para trazer aquele cantor, aquele pregador famoso. Que aquele pregador sai até com o dinheiro no bolso, o bolso cheio de dinheiro, enquanto Deus ele quer usar aquele irmãozinho que está lá no fundo, que você não dá crédito para ele. Porque muitos querem julgar pela casca. Mas como diz lá no livro de Jeremias 17:10, eu esquadrinho o coração e a mente. Eu sei o que se passa no coração. Porque você tem costume de querer julgar, mas você não conhece a intimidade daquele irmão com Deus. Você não sabe a intimidade ali. E muitos hoje eu vejo dando tanto crédito para pregadores de fora, mas não dão crédito para aquele que está ali no fundo da igreja, aquele irmão simplesinho, aquele outro irmão que está ali. Anos após anos, você nunca deu uma oportunidade pela aqueles irmãos. Olha, eu conheço pessoas que estão tanto tempo dentro da igreja que nunca deram uma oportunidade para pregar num culto. E quando eu vejo isso, eu falo mesmo. Eu falo, saia.
Saia. Não permita que ninguém fique entre o seu chamado. Não permita que ninguém enterre teus dons. Não permita que ninguém enterre teus talentos que Deus colocou sobre a sua vida. Só que, quando Amós recebe de Deus e fala: olha, Amós, tu vai lá naquela cidade, vai lá no meio da casa de Israel e começa a profetizar lá, Amós. Só que lá, quando Amós começa a profetizar, tem uma pessoa lá que se dizia homem de Deus, que se dizia ter vida com Deus, que se dizia obedecer a Deus, que era Amazias, o sacerdote em Betel. A primeira coisa que Amazias fala, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel, e a terra não poderá sofrer todas as suas palavras. Versículo 11 diz assim: porque assim diz Amós a Jeroboão: morrerás a espada, e Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Depois Amazias disse a Amós: vai-te o vidente, foge para a terra de Judá, e ali tu come pão, e ali tu profetiza. O que Amazias estava querendo? Amazias estava dizendo: olha, vai profetizar lá na outra cidade, porque aqui tu não pode profetizar, porque aqui eu já estou aqui. Aqui tu não pode profetizar na casa do rei, aqui é a casa do rei. Tu não pode profetizar aqui no santuário do rei. Sabe por que Amazias fez isso? Porque tem muitos hoje que vê você em uma situação, bate na tua costinha: não vai lá. Por quê? Porque não quer ver teu bem. Porque quer ver você desobedecer a Deus e fazer outra coisa, como muitos hoje estão fazendo. Não quer ver você bem. Aquela pessoa que chega assim no seu ombro: ô meu irmão, vai lá, faz isso. Meu irmão, não abaixe a cabeça, vai lá. Aquelas mensagens que você pensa que está lhe ajudando, mas está te prejudicando. Por quê? Porque se Amós desse ouvido a Amazias, o sacerdote, ele ia profetizar em Judá. Só que o que ia acontecer? Ele ia estar desobedecendo a Deus. Então tome muito cuidado, que tem muitos que se diz ter vida com Deus, não tem vida com Deus e querem ver a tua ruína, querem ver a tua destruição. E principalmente você que tem uma intimidade com Deus, você que ouve a voz do Senhor, você que Deus se agrada. Muitos vão querer te derrubar, muitos vão querer te tirar da presença do papai para ver a tua ruína. Por quê? Porque Amazias não queria perder o poder dele naquele lugar. Amazias não queria perder a posição dele naquele lugar. Amazias não queria perder o luxo que tinha ali, as riquezas que tinha ali, o controle que ele tinha ali. Ele não queria perder a mamata, ele não queria perder. Só que entenda uma coisa, meu irmão, porque Deus, quando ele manda entregar a mensagem, não adianta você chorar, porque ou você obedece, mas saiba de uma coisa: você que está no caminho errado, você que se diz ter vida com Deus, você que se levanta contra a vida do seu irmão, você que quer botar seu irmão para ver a queda do seu irmão, entenda uma coisa: sua queda vai chegar. Porque o que eu quero que você entenda é de quem era a mensagem. Da onde foi que veio a mensagem? De Deus.
Amós pediu para ser profeta? Não. Amós era um fazendeiro. Amós ele cuidava de boi. Amós cuidava de figo. Ele pediu para ser profeta? De quem é? Quando o irmão leva uma mensagem, quando o irmão serve a Deus, quando o irmão é chamado para a obra não pertence ao irmão, a obra pertence a Deus. Tome muito cuidado, porque a gente está vivendo os últimos tempos e Deus ele vem nos dizendo, olha, eu estou voltando, olha, vocês estão vendo o que está acontecendo, é porque a minha volta está perto, mas tem gente que continua cego, querendo se levantar contra a vida do irmão, querendo desejar que o irmão caia, querendo desejar que o irmão saia da presença do Senhor. Só que entenda uma coisa, você não está se levantando contra o seu irmão, você está se levantando contra o Senhor, porque a obra pertence a Deus. Ele escolhe o ser humano, ele escolhe para fazer a obra. Ele nos escolhe como um instrumento em suas mãos para levar a palavra àquelas pessoas que estão perdidas. Só que muitos estão querendo derrubar os irmãos, por quê? Porque não querem perder o cargozinho da igreja, não querem perder o títulozinho da igreja, porque daqui a pouco, sabe o que vai acontecer, meus irmãos? Vai ter crente aí que vai estar andando com divisa no braço. Eu sou pastor, eu sou presbítero, eu sou bispo, você não é nada. Porque aquele que Deus levanta, ele também abate. O que eu quero que você entenda é: muitos hoje não querem perder o poder, esse poder que ele acha que ele tem só na cabeça dele. Porque você ser líder de várias células, você ser líderes de louvor, e você ser líder de pastor, e você... Isso não significa nada para Deus, porque muitos estão vivendo assim, estão botando o patamar eclesiástico acima de tudo, até acima de Deus. Tem crente hoje que vive para a igreja, faz tudo para a igreja, faz tudo para o pastor, mas estão longe de Deus. Não querem perder a posição ali, mas estão longe da presença do papai. Hoje, no dia de hoje, tem tantos que tá que nem esse sacerdote Amazias, tantos que estão assim. Qual foi o medo de Amazias, o sacerdote? De perder a posição dele lá como sacerdote. Quantos hoje não se levantam contra a vida do irmão? Porque não querem perder a sua posição ali na igreja. Entenda uma coisa, meus irmãos. O que eu quero que você entenda é: posição na igreja para Deus não é nada. Título para Deus não é nada. Isso é só na sua cabeça. Fuja disso, busque a presença do papai, busque ter uma intimidade com o papai, busque a Deus de madrugada, começa a fazer jejum, começa a se consagrar, começa a buscar Deus verdadeiramente, foge das agendas de dentro da igreja, porque você tem crente que vive uma agenda, não tem nem tempo para si próprio, não tem nem tempo para o seu esposo, não tem nem tempo para o seu cônjuge, não tem nem tempo para os seus filhos, porque vive uma vida de agenda dentro da igreja. É na secretaria, é no grupo de louvor, é organizando um grupo de oração, é organizando o grupo do teatro. E para Deus, eu quero fazer uma pergunta para você. Esse ano de 2023, quantas horas você tem de oração com Deus? Quantas horas você se ajoelhou e falou com o papai?
Então vida com Deus você não tem. Mas a sua agenda está lotada. Você não tem tempo para nada, porque a tua agenda, você se tornou aquela pessoa que organiza tudo para a igreja, você faz para a igreja, você não tem tempo para Deus, você está próximo da igreja, mas você está longe de Deus. Tem muitos hoje que estão dessa forma. Sabe por quê? E quando Deus leva uma pessoa para pregar a palavra ali na igreja, quando Deus leva um irmão que é ousado, meus irmãos, começa a olhar de cara feia, começa a ter medo ali, com medo de perder a sua posição. Meus irmãos, entenda uma coisa, que a gente não está para viver uma vida de riqueza, de patamar eclesiástico, não. A gente está aqui para caminhar, para que nós possamos entrar no reino dos céus, para que nós possamos estar junto do papai, e não para as coisas desse mundo. Olha, eu conheço pessoas da igreja que não tem tempo para nada. Se chama para evangelizar, que é o que Deus manda, ide por todo mundo e pregar o evangelho à criatura. Não querem, porque já tem compromisso na igreja. Olha, já tem compromisso na igreja. E teu compromisso com Deus, aonde é que fica? Porque muitos estão que nem Amazias, falando mentira, profetizando mentira, falando para os irmãos, olha, vai para isso, porque lá tu vai ser bem tratado, aqui tu não pode, porque aqui já tem eu. Fuja de pessoas desse tipo. E olha o que Amós respondeu para o sacerdote Amazias. E respondeu Amós e disse a Amazias, eu não era profeta. Amós disse a Amazias, eu não era profeta, e nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicomoros, que significa um tipo de figo, um tipo de figueira. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse, vai e profetiza ao meu povo em Israel. Ora, pois ouvi a palavra do Senhor, e tu dizes, não profetizarás contra Israel, e nem falarás contra a casa de Isaque? Sabe por quê que Amazias falou isso para ele? Porque não queria perder a mordomia, não queria perder o privilégio de estar ali, não queria perder a posição dele de sacerdote, uma pessoa que naquele tempo era muito respeitado, porque é assim, e nos dias de hoje estão assim, os falsos profetas estão sendo elogiados, os falsos profetas estão sendo bem vistos, e os verdadeiros profetas estão sendo injuriados. Por quê? Que estão chamando os verdadeiros profetas de falsos profetas? Porque os profetas de verdade, eles entregam a palavra do Senhor. Os verdadeiros profetas, eles entregam a palavra do Senhor. Os falsos profetas só entregam mentira. E Amós disse assim, Amazias, eu não era profeta, Amazias, e nem filho de profeta, Amazias, mas fazendeiro e cultivador de figueira. O que é que ele quis dizer? Amazias, eu não pedi para ser profeta. Amazias, eu nunca pensei que eu ia ser profeta. Minha profissão era outra, Amazias. Minha profissão era de fazendeiro. Minha profissão era cultivador. Eu cultivava figueira. Eu cuidava de gado, Amazias. Amazias, eu nunca fui para uma escola, Amazias. Eu nunca fui discípulo de profeta. Eu não sou parente de profeta, Amazias. Amazias, eu não tenho parente sacerdote, Amazias.
Eu estava lá, Amazias, mas quem me escolheu foi Deus. Eu vim obedecer, eu estou obedecendo a voz de Deus. E hoje eu estou dizendo para você o que vai acontecer, Amazias. Porque a podridão aqui, Amazias, já está grande. Amazias aqui, Amazias, tanta gente rica quer muito mais. A luta pelo dinheiro, a briga pelo dinheiro está grande. Amazias, a idolatria está grande. O Senhor não divide a glória dele com ninguém, Amazias. Vocês estão deixando o coração de Deus triste, Amazias. Amazias, eu vim entregar a mensagem do Senhor porque vocês não querem se arrepender. A prostituição aqui, Amazias, já se tornou normal, Amazias. Eu não vim aqui, Amazias, tomar o teu lugar, não, Amazias. Amazias, eu não vim aqui querer ser melhor do que ninguém, não, Amazias. Eu só vim entregar a mensagem do Senhor porque Ele me escolheu. Amazias, eu não sou nem digno, Amazias. Eu era fazendeiro, Amazias. E tu vem me dizer que não é para mim trazer a palavra do Senhor, Amazias? Versículo 17 diz assim: portanto, assim diz o Senhor, tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda. Israel certamente será levada cativo para fora da sua terra. Meus irmãos, quando eu entrei no versículo 1, no capítulo 1. Hoje, os tempos que a gente vive hoje, se a gente fosse naquele tempo, a gente já estava longe dessa terra. Porque no capítulo 1, Deus fala várias vezes. Como se Deus dissesse assim, olha, se tu pecar 3 vezes, no máximo 4, eu vou descer a mão sobre ti. E hoje, pela sua grande misericórdia, porque Jesus, ele quebrou o tempo da lei e trouxe o tempo da graça. O que eu quero dizer, focar muito numa mensagem Deus, ele escolhe quem ele quer, quando ele quer e na hora que ele quer. Muitos hoje querem julgar, querem escolher. Não. Quem escolhe, quem levanta é Deus. Agora, quem foi o profeta Amós? O profeta Amós foi o homem levantado por Deus para profetizar o juízo divino que seria derramado devido à infidelidade do povo. Amós também é o autor do livro do Antigo Testamento que leva seu nome. O profeta Amós era de Tecó, uma aldeia situada aproximadamente 16 quilômetros ao sul de Jerusalém, e 9 quilômetros de Belém, e 20 quilômetros a oeste do Mar Morto. O nome Amós significa carregador de fardo. Além do que é dito, o seu escrito, nada se sabe sobre quem foi Amós. Porém, em seu livro encontramos detalhes importantes que nos fornecem informações valiosíssimas sobre a sua história. O profeta Amós viveu no século 8 a.C. e profetizou durante o reinado do rei Uzias em Judá, o reino do sul e do rei Jeroboão em Israel, reino do norte. Logo na introdução de seu livro, o profeta Amós informa os seus leitores que as visões que teve da parte do Senhor ocorreram 2 anos antes do grande terremoto. Este terremoto que ocorreu durante o reinado de Uzias, foi um evento memorável
e foi lembrado pelo profeta Zacarias como um ato de julgamento divino. Está lá no livro de Zacarias 14, versículo 5. O profeta Amós era um homem simples de origem rural. Ele foi pastor de ovelha. Está lá no livro de Amós, capítulo 1, versículo 1. Boiadeiro e colhetor de sicumoros, um tipo de fígado. Está lá no livro de Amós, capítulo 7, versículo 14. A sua familiaridade com o campo pode ser notada várias vezes em sua mensagem profética. Como, por exemplo, quando ele usa a palavra referindo a animais. Está lá no capítulo 5, versículo 19. Insetos e Eva. Capítulo 7, versículo 1. E fruto. Capítulo 8, versículo 1. O profeta Amós não havia estudado para ser profeta e nem mesmo foi um discípulo de profeta, ou recebeu qualquer treinamento nesse sentido. Em 1 Reis, depois você dá uma lida lá em 1 Reis, capítulo 20, versículo 35, e em 2 Reis, capítulo 2, versículo do 3 ao 5, e em 2 Reis, capítulo 7, versículo 15, ou seja, ele não era considerado um profeta de profissão, e não dependia desse ofício para o seu sustento. Na verdade, o próprio Amós fez questão de afirmar que não possuía conexão alguma com alguma escola religiosa formal de sua época, descrevendo a si mesmo. O profeta Amós testificou: eu não sou profeta e nem discípulo de profeta, mas boiadeiro e colhetor de sicumoro. Lá no versículo 14. O chamado de Amós para o ministério lembra em algum aspecto a convocação de outros grandes homens de Deus, como Isaías e Jeremias e Paulo de Tarsos. Lá no livro de Jeremias, capítulo 1. E lá no livro de Isaías, capítulo 6. E lá no livro de Atos, capítulo 9. O profeta Amós testificou sobre a sua convocação da seguinte forma: mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel. Assim entendemos que foi Deus, o soberano, quem chamou Amós para exercer o ofício de profeta. Essa frase utilizada pelo profeta Amós descreve a sua convocação, e muito semelhante à frase que descreve a escolha do Senhor de coroar Davi como rei em Israel. Isso significa claramente que Deus, conforme a sua vontade, escolhia reis e profeta quando lhe aprovesse. Apesar de sua origem rural, o profeta Amós demonstrava conhecer muito bem a lei de Deus, a história do povo da aliança. Em sua profecia, Amós fez várias referências ao fato narrado Por exemplo, ele se referiu à destruição de Sodoma e Gomorra, no versículo 11. Em Êxodo, a conquista de Canaã. E mencionou Isaac, Jacó e José. Sem dúvida, o fato de o profeta Amós ser natural de Judá, o reino do sul, e ter sido convocado para profetizar principalmente em Israel, o reino do norte chama a atenção sobretudo pela forma ousada que seu ministério se desenvolveu. O profeta Amós recebia do Senhor em visão as palavras que deveria profetizar.
Muito provavelmente, Amós profetizou durante o período de paz e prosperidade que Israel experimentou no reino de Jeroboão II. Durante pelo menos 40 anos, o reino do norte não sofreu nenhuma ameaça militar ou significativa. O Egito e a Babilônia estavam enfraquecidos. E a Síria estava em pleno declínio após a morte de Haddad, Nirari III. Nessa época, também havia paz em Israel e em Judá. E o rei tinha restaurado as fronteiras de Israel de acordo com o que o profeta Jonas havia profetizado lá no livro de 2 Reis, capítulo 14, versículo 15. Versículo 25, perdoa, meus irmãos. Apesar de grande parte dessa mensagem profética, Amós ter sido dirigida ao reino de Israel, Amós também denunciou os pecados de Judá. A parte importante do seu ministério profético foi cumprida em Betel, o centro da idolatria e apostasia religiosa do reino de Israel. A profecia de Amós censurou a condição social, moral e religiosa da nação. O profeta Amós viveu numa época em que os ricos procuravam ficar mais ricos. A imoralidade estava em um nível abominável. E a perversão religiosa era tão grande que a idolatria era considerada algo normal, enquanto que os verdadeiros fiéis a Deus era ridicularizado por sua devoção. Então nesse cenário que o profeta Amós profetizou sobre a severidade do julgamento de Deus que castigaria Israel e Judá por causa da infidelidade pactual característica nesse reino. Porém, a profecia de Amós também apontou para a esperança de a restauração e a grande exaltação para o povo do Senhor após o exílio que se aproximava. Também é muito significativa a forma com que as profecias de Amós revelam o nosso Senhor Jesus. O profeta falou sobre uma restauração e um governo e juízo que só encontram em seu cumprimento pleno e final em Cristo, não apenas em sua primeira vinda, mas também no seu retorno em glória para estabelecer o seu reino universal, o novo céu e a nova terra, que está lá no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 1, está lá no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 32 ao 33, está lá no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 16, está lá no livro de Atos, capítulo 2, versículo 34 ao 36, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 23 ao 25, em Hebreus, capítulo 10, versículo 26 ao 30, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17, e Apocalipse 22, 16. Um claro exemplo disto é o modo com que Tiago interpretou as palavras do profeta Amós. Está lá no capítulo 9, versículo 11 e 12. No concílio de Jerusalém, quando ele entendeu que a restauração do tabernáculo de Davi, da qual o profeta Amós falou, se cumpriu, quando os judeus e os gentios foram chamados à salvação como um só povo em Cristo para proclamar o evangelho pelo mundo inteiro. Está lá no livro de Atos, capítulo 15, versículo 14 ao 18. Meus irmãos, esse foi o profeta que Deus escolheu. E eu quero dizer para você, somos chamados a buscar a justiça e a retidão,
a ser intercessores em favor dos outros e permanecer fiéis à voz de Deus. Mesmo em meio à oposição e à resistência, que possamos aprender com as lições de Amós e ser um instrumento na mão de Deus para trazer a transformação no nosso tempo. E aqui eu finalizo, meus irmãos, que o Senhor nos capacite a vivermos segundo a sua vontade e a sermos fiéis à sua palavra. Amém, meus irmãos? Então aqui fica a mensagem do profeta Amós, capítulo 7. O Senhor entregou várias visões do que ele ia fazer com aquele povo. Mas Amós, por amor ao próximo, ele intercedeu. E o Senhor perdoou. E não fez o que ele queria fazer. Porque Amós intercedeu pelo povo. Mas o Senhor levantou Amós, um homem que era simples pastor, um simples cultivador. Isso não mostra que a gente não pode julgar ninguém. Porque sabe, meus irmãos, eu quero só finalizar com essa mensagem. Muitos olham para você e querem te julgar pelo teu passado. Primeiro, todos nós temos um passado. Aqueles que estão lá de paletó, que se diz ser isso e aquilo, eles tiveram um passado. Só que antes do passado, antes do nosso passado, antes do seu passado, Jesus já pagou um alto preço pela nossa vida. Então, esqueça seu passado. O Senhor, antes do seu passado e antes de você nascer, o Senhor já pagou um alto preço muito grande naquele madeiro. Então, se alguém lhe apontar pelo seu passado, pode falar. O meu Jesus, antes do meu passado, o meu Jesus já pagou um alto preço. Amém, meus irmãos? Deus, ele escolhe quem ele quer, ele levanta quem ele quer, ele usa quem ele quer, ele opera quando ele quer, na hora que ele quer. O ser humano jamais vai entender o trabalhar do Senhor. Que Deus abençoe a cada um de vocês, dê vitória, saúde, prosperidade, não desista de servir a Deus. Ouve a palavra do Senhor, faz o que Deus manda, entrega a mensagem do que Deus manda. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a cada um de vocês.